Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos, amém? Bom poder estarmos aqui essa noite. Terminamos uma semana e começamos agora, uma outra semana, pela graça de Deus. E louvado seja Deus que o Senhor, realmente durante essa semana, se fez presente, nos abençoou, nos guardou, nos livrou, Então louvado seja Deus. E que essa semana que está se iniciando, Deus possa também abençoar a vida de cada irmão, de cada família. Que nós possamos ser um instrumento nas mãos do Senhor. Sempre que nós chegamos aqui, nós chegamos para adorar o Senhor, aquele que é digno de toda honra e toda glória. E para começar este culto, eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia comigo no Salmo 24. Salmo 24, nós vamos ler o versículo 7 a 10. Salmos 24, versículo de 7 a 10. A palavra de Deus diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Vamos, nós estamos diante do Rei da Glória, o Senhor que merece toda a honra e toda a glória, e esse culto é para Ele que nós possamos adorar realmente o Senhor em espírito e em verdade. Que nessa noite nós possamos deixar o Espírito Santo falar conosco, nos ensinar, trabalhar nos nossos corações. O pastor tem pregado, ensinado de manhã, e falando sobre a ação do Espírito Santo, já 2 domingos falando. Então é Ele que vai realmente nos convencer daquilo que nós precisamos, daquilo que nós necessitamos, e essa noite Ele possa agir, irmãos. É Deus que opera, tanto querer como efetuar, diz a palavra, mas segundo a sua vontade. Então deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir, deixa que o Espírito Santo do Senhor realmente possa transformar a sua vida, a minha vida. Abre o seu coração, deixa Ele falar com você essa noite, desde o cântico até a palavra. Hoje é o momento da ceia, para nós refletirmos sobre aquilo que o Senhor fez por nós, o grande amor que foi ali demonstrado por cada um de nós, pela humanidade. E toda vez que nós celebramos a ceia, realmente que nós possamos trazer essa lembrança do grande sofrimento do Senhor por você, por mim, por todos nós possamos refletir sobre isso essa noite, e que este culto seja um culto realmente para que o nome dele seja glorificado. Então vamos adorar o Senhor, irmãos, realmente não só de lábios, mas de coração. Vamos adorar o Senhor com a nossa vida, vamos adorar o Senhor, que Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Feche os seus olhos, busque a presença de Deus, peça para que Deus fale com você essa noite. Peça para que o Senhor realmente possa agir no seu coração. Não pense em quem não está aqui. Não pense naquele que poderia estar aqui. Deus, Ele te trouxe aqui porque Ele tem algo a falar ao seu coração. Deus, Ele te trouxe aqui porque Ele tem uma mensagem para você esta noite. Então é você que precisa estar aqui, é você que está aqui, e é você que Deus quer falar com você. Que você possa deixar, que você possa realmente abrir o seu coração essa noite. Busque a presença de Deus. Fala: Senhor, fale comigo. Que o Espírito do Senhor possa agir no nosso meio. Pai, diante do Senhor, na tua presença, ó Deus, eu quero agradecer primeiramente ao Senhor pela oportunidade que nós temos de reunirmos aqui essa noite. Obrigado, ó Deus, porque a presença do Senhor se faz presente na nossa vida, no nosso meio.
É o Senhor, meu Pai, que durante essa semana que se passou, o Senhor esteve presente conosco, nos guardando, nos protegendo. É o Senhor, ó Pai, que pôde realmente nos dar aquilo que precisamos. É o Senhor, meu Pai, que esteve e estará conosco para sempre. Eu agradeço, ó Pai, por esses irmãos que aqui chegaram. Eu agradeço, ó Pai, por cada família. Eu agradeço aqueles que não estão, que o Senhor esteja abençoando também as suas vidas, ó Pai. Mas nós que estamos aqui, queremos pedir que o Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, possa falar aos nossos corações. Nós possamos ser incomodados, que o Espírito Santo do Senhor tenha plena liberdade de agir, ó Pai. Que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa mostrar, nós possamos, ó Pai, entender aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Fale conosco, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Somos gratos a Deus, porque o Senhor, a cada dia, tem sido maravilhoso para conosco. Louvado seja o Senhor, e que nessa noite, o nome do Senhor seja engrandecido, seja exaltado, seja glorificado. Como o salmista diz, ó Pai, realmente, quem é este Rei da Glória? É o Senhor, cuja presença, ó Pai, aqui nós estamos. O Senhor é o Rei da Glória. Fale conosco, ó Pai. Abençoe este culto para que nós possamos sentir a presença do Senhor. Que nós possamos, ó Pai, realmente olhar e dizer: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor falou. Obrigado porque o Senhor tocou. Se alguém aqui está desanimado, se alguém aqui está preocupado, se alguém aqui está pensando lá fora, meu Pai, que o Senhor possa tirar esses pensamentos ruins, que o Senhor possa abençoar, que seja uma noite, ó Pai, voltada para o Senhor, com os nossos pensamentos, que nós possamos, ó Pai, realmente pensar no grande sacrifício que o Senhor fez por nós, e ao lembrarmos, ó Pai, daquele gesto de amor, como a Tua palavra diz, que o Senhor nos amou, o Senhor enviou o Seu Filho para morrer no nosso lugar. Obrigado, Deus, obrigado pela salvação. Obrigado, meu Pai, porque cada dia o Senhor tem realmente nos perdoado as nossas falhas, os nossos pecados. O Senhor tem nos purificado, e que nós possamos, ó Deus, nessa noite, realmente estar aqui de coração, voltado para o Senhor. Fale conosco, nos abençoe, ó Deus. E obrigado por essa oportunidade de reunirmos com a Igreja do Senhor, para cultuar o Teu nome, para exaltar, porque o Senhor é o Rei da Glória. Louvado seja o Senhor, e nós oramos e pedimos a Tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos colocar de pé, os irmãos, o grupo de louvor vai chegar e nós vamos cantar, começando a cantar Galileu. Vamos cantar bem animado, com alegria, nos nossos corações, Galileu. Sangue
Texto desse próximo cântico, irmãos, nós vamos recolher as nossas ofertas. Malaquias 3, versículo 10, diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção, até que não haja lugar suficiente para recolher-se. Então, nós vamos primeiro orar já pelas ofertas, mas o próximo cântico fala para trazer os dízimos e as ofertas, na casa do tesouro. Pedindo o bom amor, nos leva a Deus a oração, já agradecendo já pelas ofertas recolhidas. Oremos. Por tudo
vamos cantar Tu és Deus. Então, com esse canto, os irmãos têm a oportunidade de ofertar ao Senhor. Tu és Deus.
para agir, para transformar a nossa vida. A irmã Laura vai colocar aquela música do cumprimento, sabe? Quem é vosso que chegou depois, então sai do seu lugar, cumprimente o seu irmão, fala para ele que é bom estar aqui, que ele é uma bênção e que Deus possa abençoar a sua vida. Eles que já se cumprimentaram, pode sentar, o pastor vai chegar e... Boa noite, irmãos e irmãs, a paz a todos, todas. Vamos às nossas comunicações da semana, começando com a conexão feminina, terça-feira, 19h30, é o dia das irmãs, né? Estarei aqui. Depois nós temos na quinta-feira o nosso pequeno grupo lá, a nossa... não, isso aí é dia 30. Estamos antecipando já quero fazer logo na sua casa. Quer fazer na sua casa. Então, na quinta-feira, o pequeno grupo lá na nossa casa, às 19h30. No sábado, nós temos aí Dia das Crianças. Os irmãos aí, domingo, né? Dia das Crianças, dia 12, é o meu dia. É o dia que eu vou ganhar presente, né? Só que não mais, né? Já foi essa época, né? Nesse dia eu queria ser criança de novo. Mas no dia 11, estaremos aí, amém? Quem é que vai trabalhar de 11 aqui? 1, 2, 3, ixi, tão pouca gente. Meu Deus do céu, hein? Vocês têm compromisso sábado? Mais que um compromisso com Deus. Seja bênção na vida das crianças, né? Sábado, eu já liguei com o Paçoquinha, a gente já confirmou a presença dele, né? Ele falou que está com a agenda cheia, mas ele vai estar aqui sábado, ele confirmou hoje, né? O Paçoquinha vai ver, né? Vai ser na praça? Eu pensei que era aqui. Meu Deus. Lá em cima ainda? Lá no centro. Mas lá não tem lugar para estacionar helicóptero, tem? Então, porque vai ter helicóptero, entendeu? Mas tá bom, né? 14h30, que horas vamos começar a se encontrar lá? 2 horas? 2 horas. Irmãos, olhem por esse trabalho. Chegar antes. Olhem por isso, amém? Que Deus abençoe esse tempo lá. E que, conforme está escrito ali, né, que o Espírito Santo trabalhe na vida dos pequenos, né, para a glória dele. Firmes e fortes lá. Vou ligar para o Paçoquinha então, meu Deus do céu, né? Ele pensava que era aqui, já estava vendo até de boa. Já conheço, já sei como que é tudo. Mas então, Paçoquinha. Não, fique em paz, agora eu vou ligar para ele de novo. Vamos lá, continuando. Domingo, explorando a palavra, às 9h30 da manhã, amém? E depois à noite, o culto como nós estamos fazendo no dia de hoje. Glória a Deus, amém? Glória a Deus por tudo. Tem aniversariante. Você sabe quando eu bati os olhos 29, parecia que 29 anos? Não, né? Giovana, vem cá, Giovana. 19 anos. Olha, quando eu tinha minha filha lá em casa, eu falava para ela assim: filha, você pode ficar aqui até completar 30. Quando completar 30, no outro dia você tem que estar na rua. Falava para ela. Você está com quanto? 25? Será que seu pai vai falar com 27? Não? 28? 30? Você vai casar até 30? Lá vai. Mas não pode levar o noivo para bem para casa. Você quer que você saia, né? Tem a sua vida lá, né? Olha lá, as coisas assim. Quem quer vir orar pela vida da Giovana? Vem cá, irmã. Graças a Deus, Deus te abençoe. Vocês vão sim. Há uma longa caminhada ainda. Mas que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Né? E que a sua vida esteja conforme a vontade dele. Né? Deus abençoe. Não precisa ser gostoso, só falou que só.
Senhor disse na sua palavra: orai para o Senhor da seara e enviar mais obreiros para a sua seara. Eu queria que você colocasse esse pedido nas suas orações diárias. Em todo momento você orar sobre isso: Senhor, envia mais obreiro para a sua seara. Esse é um pedido. Segundo pedido, orem pela caminhada de oração que os irmãos estão fazendo em Altinópolis. Até o final do ano, a caminhada de oração está sendo feita lá. É para que Deus mostre o local onde eles vão começar a futura igreja lá em Altinópolis, né, a partir do início do ano que vem. Então, orem pelos irmãos que estão com esse coração, a Igreja Batista da Trindade, mais essas visões desses irmãos que estão lá trabalhando, fazendo a caminhada de oração. Terceiro pedido de oração: olhem pela igreja, pela nossa congregação lá em Ituverava, né? Esse mês agora que vem vai começar uma transição lá em Ituverava. Eu estarei assumindo aquele trabalho interinamente lá em Ituverava durante um tempo, né? Porque senão aquele trabalho vai fechar e não é o objetivo que o trabalho feche. Então eu estarei assumindo lá interinamente o trabalho em Ituverava durante um período de tempo que não sei dizer qual é. Espero que seja rápido, espero que seja breve, mas para que aquele trabalho não feche, então eu estarei apoiando a igreja lá de Campos Elíseos, a Junta de Missões, para a gente poder manter aquele trabalho funcionando até ter o obreiro lá naquele local, né? Para isso, então, vou usar muitos irmãos lá de Morro Agudo, onde nós temos alguns obreiros lá. Então, vou fazer uma escala com eles, para a gente manter o trabalho durante a semana e também nos domingos, lá em Ituverava, até ter obreiro. Olhem por isso, amém? E o terceiro pedido de oração: olhem também pela nossa reunião, a primeira reunião que nós vamos fazer no Poranga sábado que vem, né? As famílias já estão cientes, as famílias já estão unidas num pequeno grupo de WhatsApp por enquanto. Sábado estaremos lá, conversando com todas as 4 famílias, que já estarão reunidas sábado que vem, para que a gente monte ali um pequeno grupo também, lá em Ituverava, ou melhor, no Poranga, né? Já temos aí alguém para ficar na frente desse trabalho, como no PG, mas também nós precisamos de obreiro para lá. Então, nós precisamos de obreiro para no Poranga, precisamos de obreiros para Ituverava, né? Orar por Altinópolis. Graças a Deus, dia 25, vocês viram lá o pedido, né? O convite. Serrana vai estar fazendo culto lá para começar a construção. Então, graças a Deus, a obra está avançando. Os desafios são muitos desafios. Nós somos poucos, nós somos fracos. Estamos aí trabalhando em 3 frentes agora, né? Morro Agudo, Ituverava e no Poranga, e a nossa igreja, mas eu acredito que tudo vai dar certo. Eu acredito nisso, né? Ontem nós falávamos de parar e começar a tirar o pé, mas toda vez que eu penso em parar, começar aos poucos deixar de fazer coisas, as coisas surgem, e não dá para dizer não. Eu não digo não para as pessoas, eu não consigo dizer não para Deus. Essa é a grande diferença, porque todo o trabalho que nós fazemos não é para mim, todo o trabalho que nós fazemos é para Deus. No Poranga não é para mim, é para Deus. Temos 4 famílias lá, são 4. Tem igrejas que começam sem ninguém. Nós já temos a vantagem de ter 4. Nós temos casa aberta. Nós temos um irmão que fez seminário. Nós temos uma irmã que fez todo o trabalho de liderança de PG. Então, no Poranga não está sem nada. Tem alguma coisinha lá. O que precisa é rebanhar daquele povo, juntar daquele povo e caminhar um pouquinho com eles. Ituverava é um grande desafio. Mas, graças a Deus, nós temos uma igreja forte que mantém todo aquele trabalho, financeiramente apoiando aquele trabalho. O dinheiro não é o problema. O problema é gente. Então veja, irmãos, trabalho tem. Poucos são os obreiros, aqueles que se dispõem a trabalhar.
Poucas são as pessoas que arregaçam e falam: eu vou abrir mão de alguma coisa da minha vida pessoal para fazer para Deus. Eu estou abrindo mão de descanso, estou abrindo mão de muitas coisas, não é para mim, é para o Senhor. Então, irmãos, o trabalho não está aí. Nós precisamos fazer missões, precisamos alcançar, precisamos avançar. Nós não podemos parar. E eu vou pela fé, porque a fé, para mim, é tudo. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas uma coisa eu sei: se Deus estiver no negócio, as coisas vão acontecer. Isso para mim é o suficiente. Eu vou na força do Senhor. O que vai acontecer é problema de Deus, não é meu. Simplesmente a minha função é obedecer, só isso. O resto Deus faz. Eu acredito nisso, eu creio nisso, né? Então, quais são os 4 pedidos mesmo? Orar. 2. Qual o segundo? Pela caminhada de oração em Altinópolis. 3. 4. O programa. Bom, a já está caminhando, glória a Deus. Setembro do ano que vem, a gente já vai passar a data lá para a associação. Já no dia 4 ou 5 de setembro, a gente já marcar lá o concílio da igreja, da formação da igreja, né? Então, eu vou ficar lá interinamente depois, mas o pastor Silvio vai estar na direção, esperando os 2 anos dele para ele passar pelo concílio pastoral agora. Então, primeiro ver o concílio da igreja, depois ver o concílio pastoral dele em 2027, para aí sim a igreja vai dar pedir, na época já a igreja autônoma, ele passando lá no exame, aí eu deixo você pastor interino lá também, para ele já assumir o ministério lá e juntos tocarmos a obra da nossa região. Amém? É isso, irmãos. Trabalho tem. Só não trabalha quem não quer, mas tem. Né? E tudo isso é para o Senhor. Amém? Deus abençoe. Vamos junto? Louvor? Bom, só vamos colocar de pé mais uma vez. Nós vamos cantar mais um cântico. Esse cântico foi cantado domingo, é um cântico novo. Para os irmãos já aprenderam, né? Aguarda o dia. Então nós vamos cantar novamente até que nós possamos aprender junto a louvar o Senhor com esse cântico. Aguarda o dia que verei o nosso Salvador. Essa foi a promessa que ele fez. Ele vai vir buscar a igreja, né? Não sabemos quando, mas ele virá. Então vamos cantar. Os irmãos que conhecem só a sua voz, louvam o Senhor. Tristeza e choro não existe.
Obrigado, Senhor, porque realmente nós confiamos nessa promessa. E o dia, certa hora não sabe, mas o Senhor sabe que um dia o Senhor realmente nos buscar para estar junto com o Senhor. Ó Deus, agora pedimos pela Tua palavra que vai ser pregada essa noite. Usa o Teu servo, que as palavras, ó Pai, que saem da Tua boca possam edificar a Tua igreja, tocar nos nossos corações. E que nós possamos, ó Pai, sair daqui diferente como entramos. Fala conosco, ó Pai. Nos desperta para essa grande obra. Oramos e entregamos as Tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Pastor, minha palavra. Antes de nós pregarmos, não. Irmã Rose, fala para nós aí como é que foi o encontro lá em Barretos. Amém.
Amém. Obrigado, irmã Rose, pelo seu testemunho sobre a sua ida lá. Lembrando que nós temos a nossa casa de recuperação lá em Barretos, né? Os irmãos lembram disso? Temos lá a nossa casa lá, de recuperação, né? Da nossa denominação lá, Casa Acolher, né? Faz parte da nossa missões, né? Da nossa denominação, a Casa Acolher lá em Barretos também, né? E graças a Deus por isso, por esses irmãos que se dedicam a abençoar a vida de outros. Segundo livro de Coríntios, capítulo 4, verso número 16. Mesmo Coríntios 4, verso 16, ele vai falar para nós sobre dois assuntos. Esse texto ele é impressionante. Eu acho que essa visão ele é importante para mim e para você. Nós vamos aprender desse texto, do 16 ao 18, duas forças, sempre uma contrária à outra, onde uma é antônimo da outra, não é igual. Mas é interessante que nós vivemos as duas. E Paulo, ele vai colocar aqui para os irmãos lá de Corinto, justamente essas tensões entre uma realidade e uma outra realidade. E no verso 16 do capítulo 4 do segundo livro de Coríntios, Paulo ele começa falando para nós, ele usando uma expressão, por isto. Se ele tem aqui, usando a palavra por isto, Paulo então ele está justificando algo que ele falou antes, que nós não lemos. E esse algo que ele falou antes, ele fala de todo o trabalho que ele faz, que eles fizeram por amor. Vamos voltar ao 15 então, para explicar e entender o 16. Porque, aí ele está respondendo uma outra questão, aí ele vem, porque tudo isso é por amor de vós. Tudo isso que Paulo faz é por amor. No momento missionário, em dado momento lá, aquela pessoa ela disse o seguinte: a igreja perdeu visão das pessoas. O foco são pessoas. Esse é o foco. Vidas. Vidas é o que vai para o céu. Templo não vai para o céu, bancos não vai para o céu, essas coisas não vão para o céu. Mas vida sim. Paulo então ele está dizendo que tudo que eles fizeram era por amor. Por quê? Para que através do amor dele, dos missionários, dos obreiros lá, que passaram pela igreja de Corinto, lá pela comunidade de Corinto, a graça de Deus fosse conhecida. Então veja o seguinte: como alguém vai conhecer se não lhe for mostrado? Você já viu algum médico que não passou pela universidade? Algum engenheiro que não passou por uma universidade? Você já viu, por exemplo, alguém, deixa eu falar aqui uma profissão, uma enfermeira-chefe, que não passou por uma universidade? Para você chegar e ter alguma coisa, você precisa passar por aquilo. Não dá para você pular etapa. Eu sou isso e quero ser aquilo sem passar por um processo. Tudo, para a gente chegar a algum lugar, você tem que passar por algumas etapas. E Paulo está dizendo isso. Para que vocês conheçam a graça de Deus, é necessário que eu exerça amor. Amor por vocês. É o amor por vocês, através do meu amor por vocês, que vai surgir então a graça. A graça não surge sem o amor. Por isso que é necessário
o trabalho. Sem trabalho não há resultado. Não existe produção sem o trabalho. Não existe uma construção sem o trabalho. Não existe um carro sem o trabalho. Não existe a roupa sem o trabalho. Não existe a televisão sem o trabalho, o ventilador, o som, o microfone, a Bíblia escrita. Tudo isso envolve trabalho. E aqui Paulo está dizendo, por tudo isso que nós fazemos, é por amor de vocês, a vocês. Para que através do amor que nós temos por vocês, vocês conheçam o quê? A graça, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, o amor de Deus. E através disso, então, através de todas essas coisas, faça abundar a glória, a graça de Deus, para a glória de Deus na vida de vocês. Então, esse trabalho de Paulo, verso 15, dele e dos demais, não é só ele, né? Mais pessoas trabalharam lá em Corinto também. Aí vai para o 16. E no 16, Paulo diz então, por isso, do trabalho, do amor, do esforço, para vocês conhecerem a graça de Deus, é que nós não desfalecemos. E aí começa um jogo de palavras de Paulo, que para mim, particularmente, são de muita importância. De muita importância, por quê? Paulo ele usa a expressão, por isso nós não desfalecemos. A irmã, lá no momento missionário, ela disse assim, aquela que estava com aquela mesa do café, com aquele pãozinho que me deu fome na hora que eu vi, né? Já fiquei pensando no café da manhã que tivemos aqui hoje, e o café da manhã hoje foi uma benção, nós sentamos, tem a mesa, o café da manhã hoje foi do jeito que eu gosto, sentados, nada mais de pé, né? E comemos o café, proseamos, falamos, nossa, foi benção, foi uma benção. Mas aquela irmã do café, vamos voltar ao texto, aquela irmã disse o seguinte, muitas vezes há o desânimo. Muitas vezes desanima. Muitas vezes desfalecemos. E o desfalecer é algo humano. O desfalecer é algo natural na vida de pessoas. Pessoas que desanimam. Pessoas que desfalecem. Pessoas que desistem. Pessoas que deixam para lá. Mas Paulo ele diz que ele não desfalece justamente por causa dos outros, por causa dos outros, por causa do amor aos outros, por causa do amor aos outros, ele então não desfalece, ele não se deixa se abater, ele não se deixa derrubar. Aquela irmã falou sobre isso, ontem conversando com outros colegas lá de ministério, a gente fala muito sobre essa questão da dificuldade, do desânimo, de situações ruins que vem muitas situações ruins, né? Traições, mentiras, enganos, falta de ação conjunta, existem muitas coisas na vida ministerial, que isso desanima, traz o desânimo, mas Paulo ele fala que por amor a eles, então ele não desfalece, mas ele ainda coloca e diz assim, olha, por mais que o homem exterior se corrompa, o interior se renova, e isso é muito legal. Eu não sei se vocês, quando passa as coisas na minha cabeça, eu não sei se passa na sua também, você vê duas forças agindo ao mesmo tempo, você vê um exterior que se corrompe, um exterior que se deteriora, e você vê um interior que se renova, duas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Enquanto o lado exterior está se degradando, o lado interior está se renovando,
sendo reconstruído. E isso, irmãos, na minha mente, é o que nos faz, durante esses 43 anos de Evangelho, que nos faz avançar. 43. Durante 43 anos, a gente sempre avança, apesar de muitas vezes desfalecer. Apesar de muitas vezes a nossa carne não suportar, o nosso corpo não suportar. Mas não é por causa do nosso corpo, não é por causa dessas situações que nós desfalecemos. Por quê? Porque ao mesmo tempo que isso ocorre um outro lado, ao mesmo tempo, simultâneo, que é o que? O interior se renova. E quem renova? O Espírito. O Espírito, então, ele vem ao nosso encontro e renova em nós todos os dias. Todos os dias. Essa renovação, ela faz com que o dia de amanhã seja diferente do dia de hoje. A tristeza de ontem passa, porque o dia de hoje ele é novo. Diz o texto ali, ó: o interior, contudo, se renova de quando? De domingo em domingo, de mês em mês. Está escrito isso lá? Não. Dia a dia. Irmãos, como pode então um crente, que todos nós aqui somos humanos, todos nós que desfalecemos, como é que nós então não nos renovamos? Essa é a pergunta. Até onde Paulo diz ali que por isso nós desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior ele se renova. Então o problema não está em desfalecer. O problema está em você não se renovar. Esse é, talvez, o problema de muitos. Eles desfalecem como eu desfaleço. Eles sofrem como eu também sofro. Mas por que eu tenho que permanecer e os outros não? É uma pergunta. E a resposta? Renovar. Todos os dias. Dia a dia. É isso o que a Bíblia está ensinando. Renovar. Então, se eu desfaleço, e eu caio porque desfaleço, se eu me derrubo porque desfaleço, porque eu desisto, porque eu desfaleço, se eu estou triste porque desfaleço, se eu não tenho ânimo porque desfaleço, irmão, temos um problema, e o problema está em você. Por quê? Porque você não está se renovando. Ao mesmo tempo que a coisa está acontecendo negativamente na vida cristã, do outro lado também está havendo uma outra ação que vem também para compensar isso, que é o quê? O poder do Espírito te renovando, dia a dia, cada momento. Então são duas forças que agem na sua vida: desfalecer de um lado e se renovar de outro lado. Quem ganha? Resposta: as suas decisões. As suas decisões mostram claramente quem ganha. Se é o seu desânimo, o seu desfalecer, as suas dores, as suas dificuldades, as suas lutas, ou se é o poder de Deus na sua vida. É simples assim. É simples assim. Onde não há o poder de Deus, não há renovação. Onde não há o fluir de Deus, não há como destruir ou aniquilar a influência do desfalecer. Não há como. Você pode ser o maior crente do mundo, dizer que é o maior crente do mundo. Se você não se renova, se o Espírito Santo não te renova todos os dias, irmão, desculpa, tem algum problema. E o problema é você. O problema não é o pastor, o problema não é a igreja, o problema não é os pais, não é os filhos, não é dinheiro, não é emprego. O problema é a sua vida espiritual com Deus. Esse é o seu problema. Então você tem um problema. E se eu fosse você, eu correria para resolvê-lo.
E não fazer de conta que não tem problema. Fazer de conta que nós não temos problemas. Temos sim, todos temos. E o maior problema é você não saber ou não reconhecer que você tem os seus problemas. Então muitos desfalecem, a ponto do Senhor Jesus dizer lá em João: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Por quê? Porque as pessoas não olham, eles olham aquilo que eles veem, eles não olham aquilo que não se vê. A palavra está sendo clara, ou não? A palavra é clara, ou não? Eu estou inventando moda? Não está escrito aí? Enquanto o exterior se desfalece, o interior se renova. Então tudo aquilo que vem, e tudo aquilo que nós falamos, dificuldade A, B, C, D, F, G, H, Z, gente, isto diante de Deus não é nada. É difícil sim, você chora sim, você tem, sim, normal. O que não é normal é você desistir. O que não é normal é você não se renovar. Isso não é normal, isso é anormal. E por que é anormal? Porque isso vem de dentro, isso vem do Espírito de Deus que está dentro. E se não há agir de Deus, não há renovação. Quem me mantém em pé? As minhas próprias forças? De forma nenhuma. Quem me anima? É aquilo que eu vejo? De forma nenhuma. Aquilo que eu vejo me desanima. Aquilo que eu vejo me joga para baixo. Aquilo que eu vejo não me leva para frente, me leva para trás. Quando eu vejo as coisas, irmãos, humanas, tudo que é humano, eu olho aquilo e falo: nossa, gente, nossa, de novo, mais uma, nossa, olha aí, nossa, olha aqui, nossa, olha aquilo. Gente, isso me joga para trás. Por quê? Porque eu estou olhando com os olhos humanos. Eu vendo, nossa, me desanima. Mas, como o Espírito de Deus trabalha no nosso interior, o Senhor Deus, Ele vem e me renova. E isso, no verso 16, é muito importante, porque Paulo ele fala, porque ele tem amor. O amor, no caso, eu vou usar a expressão amor, mas amor a Deus. Porque se eu não amar a Deus sobre qualquer coisa, eu não sou digno dele. Eu posso falar qualquer coisa sobre Deus, posso até achar que vou para o céu, mas se eu não colocar Deus na minha vida em primeiro lugar, estou errado. Se eu não colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, no meu viver diário, estou errado. De novo, mais um problema que você tem que resolver sobre isso. Verso número 17, Paulo ele coloca uma segunda questão. Primeiro, desfalecer, contudo se renovar. Verso 17, ele diz lá: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente. Olha, Paulo aqui, ele se joga com a palavra. Ele diz: leve tribulação. Está escrito lá, ó, porque a nossa leve, está escrito? Tribulação. Sabe tudo aquilo que você ou eu, a gente chora e coloca: ai meu Deus, acabou o mundo. Ah meu Deus, não dá isso, não dá certo. Paulo chama isso de coisa leve. Sabe aquele choro? É leve. Sabe aquela dor? Ela é leve. Mas como é que, pastor, você pode dizer que tudo que eu sinto é leve? Porque tudo que você sente é leve, porque você tem um Deus com você, ou deveria ter. Colocar Deus como prioridade, como uma questão de opção, de escolha, faz com que as minhas aflições se tornem leves, porque eu não mais levo ela comigo, porque se elas não são leves, você tem mais um outro problema.
Você não foi até Jesus quando ele disse: vinde a mim, você Estevão, que está cansado e oprimido, e eu te aliviarei, Estevão. Ai, Senhor, vem cá, meu querido, eu vou cuidar de você. Deixa eu cuidar da sua vida. Mas sabe o que a gente vê? A gente não vê isso. Sabe o que a gente vê? São pessoas querendo elas mesmas resolver os seus problemas, sem Deus, sem colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Eles se acham. A Bíblia está dizendo, meus irmãos, que se há um lugar onde nós devemos estar, é nos pés da cruz. É lá onde eu choro, é lá onde eu corro. Eu corro onde está Jesus. Eu cansei de procurar soluções. Eu cansei de buscar em mim mesmo respostas. Demorou tempo para isso. Hoje não procuro mais respostas. Eu deixo Deus cuidar. Então a leve momentânea, ele diz ainda, Paulo usa uma palavra forte, diz momentânea tribulação. Aquilo que você acha que é o fim do mundo, Paulo está dizendo, gente, isso é passageiro. Isso passa. Por que está aí? Passa. Passa quando você produz para nós um peso de glória. Eu sofro diante do Senhor e para o Senhor. Sabe, muitas vezes a gente é mesquinho, avarento, egoísta. Já ouviu essas expressões? Egoísta. Você vive para você. Muitas vezes a pessoa vive para ela é egoísta. Egocêntrico. Não tem Deus como centro. O centro é a vida dela. É ela, as escolhas dela. Isso é a questão do mundo. Uma vida egocêntrica, uma vida egoísta, uma vida que não leva em consideração a presença de Deus e a vontade de Deus, o consolo de Deus, a presença de Deus. Parece que falar de Deus é uma historinha de criança. Não. Quando eu passo diante de Deus todas essas coisas, produz em mim e na minha vida glória. Glória, e Paulo diz ainda, glória muito excelente. Talvez seja isso que Jesus teve quando ele um dia viu os seus discípulos lá resmungando, para variar, e o Senhor Jesus ele disse assim: até quando vou estar com vocês? Lembra dessa frase? Lembra? Jesus falou: até quando vou ficar com vocês mesmo? Homens de pequena fé, homens que não têm visão do poder de Deus. Se os discípulos passaram por isso, mas eles não tinham o Espírito Santo. Essa é a diferença. Nós temos. Então ele falou desfalecer, renovar. Falou de momentânea tribulação e falou o que? O peso. Olha o peso. Peso de pesado. Ali ele chama de leve, né? Leve peso. Pesado, leve. Olha o jogo de palavras. A tribulação que você passa é leve, e o peso pesado que você leva é a glória de Deus na sua vida. Está ali, ó. Eu não sei porque que a gente tem que pregar, né? Está tudo na Bíblia mesmo. É uma coisa que eu fiquei me perguntando: por que a gente tem que pregar a Bíblia? Você está lá para todo mundo ler, né? Por que a gente prega, né? Fiquei pensando comigo. Mas vamos lá. Faça o que eu te mando. Tá, Ciro, desculpa. Tá. Então está lá, né? Muito excelente. Leve, pesado, desfalecer, renovar. Verso 18.
E aí Paulo agora vai dizer: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. E Paulo agora ele começa então a dizer para aquele povo uma terceira coisa: nós não atentamos para as coisas que se veem. Essa é uma coisa que eu preciso aprender mais. Eu estou aprendendo, mas eu preciso aprender mais. Eu preciso parar de ficar olhando os outros. Eu preciso parar de criar expectativa, de achar que as pessoas vão no culto de quinta em casa. Eu preciso parar de pensar assim. Eu preciso parar de pensar que os irmãos vão vir na explorando a palavra. Eu tenho que parar de pensar nisso. Eu tenho que largar isso de lado. Deixar de olhar as coisas que se veem. Nós não podemos ver as coisas que se veem. Eu não posso mais esperar vocês. Eu não posso mais esperar os irmãos. Eu não posso mais esperar atitudes. Eu não posso depender de vocês. Eu tenho que depender de Deus, porque Ele é a fonte na minha vida. Vocês passam, Deus permanece. Vocês vão, Deus fica. Quando tem uma cadeira vazia, Deus está comigo. Se eu estiver sozinho, Deus está comigo. Por que eu tenho que ficar esperando os outros? Os outros porventura vão me abençoar? Será que na quinta-feira, quando eu fico esperando os irmãos virem, será que eu estou esperando ser abençoado pelos irmãos? Ou será que eu tenho que esperar aquele que eu não vejo? Eu tenho que depender daquele que eu não vejo, daquele que eu não sinto, daquele que não está sentado, mas eu sei que ele está presente. E às vezes a gente fica pensando sobre o momento missionário de igrejas que se fecham. Por que será que igrejas se fecham? Será que o pastor era ruim? Será que o pastor ele era mais ou menos? Por que será que fechou? Fico me perguntando. Por quê? Por que as coisas param? Porque elas não acontecem. Porque se acontecesse, elas não paravam. Então quem faz as coisas parar não é Deus. Quem faz as coisas parar somos nós. Porque nós não somos movidos. Porque nós enxergamos com os olhos humanos. Vocês estão vendo essa linda camisa aqui, rosa? Não é rosa não? É o quê? Vermelha, né? Vinho, sei lá. Né? Eu e o irmão meu vamos cantar hoje. É o que vocês estão vendo. Mas vocês estão vendo aquilo que está dentro de mim? Não, né? Mas Deus está. Sabe, aquilo que traz forças para nós. Então ele fala: nós não atentando nós às coisas que se veem, mas nós atentamos nas coisas que se não veem, porque as que nós vemos são temporais. Vocês são temporais. Vocês vão passar. Eu vou passar. Mas as coisas que vêm de Deus, elas são eternas. Aquilo que eu não vejo é aquilo que vai permanecer. E o que vai permanecer é a presença de Deus. Eu me preocupo muito quando eu tiver que me apresentar diante do Senhor. Eu sempre penso nisso. Um dia eu vou me apresentar diante do meu Cristo e vou prestar contas. Eu penso muito nisso, eu levo isso muito a sério. E o Senhor fará perguntas para mim, e o Senhor falará comigo, e eu terei que prestar conta de muitas coisas para Ele.
O que me preocupa é o que ele vai responder. Isso que me preocupa. O que ele vai falar de mim? É isso que preocupa. Nessa semana nós estávamos estudando lá nas quintas honestidade. E num dos pontos da honestidade nós falávamos sobre o silêncio. E aí nós falávamos sobre o silêncio, que ela pode ser uma bênção e ela pode ser um grande problema. Né? Os irmãos estavam lá, da quinta, ouviram isso. Silêncio. A omissão. Você se omitir diante de situações que Deus coloca, dizer não é comigo, isso não é problema meu. Isso você está sendo desonesto. Quem pensa assim é um desonesto diante de Deus, não é honesto diante dele. Tanto que Deus fala várias vezes: aquele que sabe não fala, ou aquele que sabe não faz, comete pecado. Aquele que sabe fazer e não faz, comete pecado. Está escrito na Bíblia ou não? Eu estou inventando? Está escrito ou não está escrito? Está escrito. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. E pecado desagrada a Deus. E pecado distancia nós de Deus. Não atentando nas coisas que não se veem, não atentando nas coisas que se veem, mas as que não veem, porque os que vêm são temporais. Tudo é temporal, tudo passa. Por isso que ele fala de momentânea tribulação, ela passa. Por isso que ele fala de nós não desfalecemos, porque se passa. E ao mesmo tempo que isso passa na minha vida, irmãos e irmãs, do outro lado acontecem as mesmas coisas. Do outro lado as coisas se renovam em mim, as coisas pesam em mim, de glória de Deus, da presença de Deus, porque quanto pior eu estou, mais a graça de Deus abunda. Quanto pior fica, mais Deus se faz presente. Quanto pior o cenário, mais Deus está ali. E Deus sempre me faz ver aquilo que eu não vejo. E Deus sempre fala para andar, e ir, e caminhar, e avançar, para coisas que eu não sei. Eu não sei. Eu não tenho domínio. Eu não tenho poder. Eu não tenho influência. Mas simplesmente eu vou. Eu vou como foi lá Gideão. Eu vou como foi lá Josué para Jericó. Eu não sei o que Deus vai fazer. Talvez Josué não tinha a menor ideia daquilo que acontecesse quando ele rodeou 7 vezes a cidade de Jericó. E quando Deus disse para ele: todo mundo berra, grita. E aquele povo deu 7 voltas e simplesmente gritou. Eles fizeram o que Deus mandou. E o que Deus fez? Os muros caíram. Quem derrubou os muros? Foi quem? Deus. Quem foi lá rodear a cidade? O povo. Quem gritou? O povo. Quem fez? Deus. Você consegue entender? Você consegue entender? Eu não sei. Uma vez eu viajando com a dona Nina, não sei se contei essa história ou não, meus 2 filhos pequenos, nós temos um Diplomata 400, né? Aquele 250S, aquele carrão lindo, Diplomata, câmbio automático, isso em 1992, 93, até parecia rico na época, né? Era 3 litros de álcool por quilômetro, ou melhor, era 3 quilômetros por litro de álcool, né? E nós viajando à noite lá, e tinha um irmão conosco, eu já contei, vou contar de novo.
E tinha um irmão lá, uma picape linda, maravilhosa, 0 km, ele na frente e eu atrás. Noite, 11 horas da noite, por aquela Dom Pedro I que liga Campinas até a Dutra. Nós indo para Santa Branca. E eu sabendo que meu carro não tinha macaco, porque eu tinha testado antes, o macaco não funcionava. E mesmo assim, botei 2 filhos dentro da esposa e fomos embora. Bora! Nazaré Paulista, o pneu de trás, puf, estoura. Que adianta ter um diplomata se eu não tinha dinheiro para comprar o pneu do diplomata? Aí eu encosto bem do lado da ponte. Quem já foi para Dutra, quem já foi para Caraguá sabe, já passou por lá. Aí encosto bem o diplomata do lado do muro, não deu nem não tinha acostamento ali naquela ponte. Passou uma carreta quase lambendo a lateral. E aí eu disse para a irmã Nina, lembro até hoje, eu falei, começa a orar. Ah, detalhe, lembra aquele irmão que estava lá, aquela picape, que estava na frente? E eu sinalizando, né, para ele, e ele, nas coisas que se veem. Eu preciso aprender a parar de olhar para os outros. Eu preciso aprender a parar de olhar para as pessoas. Eu preciso começar a aprender a olhar mais para Deus. Aquele irmão foi embora, me largou na mão. O irmão foi embora e me largou na mão. Os irmãos foram embora e me largaram na mão. Foram embora. Mas Deus não. Deus não foi embora. Falei para a dona Nina, começa a orar. Abri a porta do carro. Antes de fechar, Deus já tinha providenciado tudo. As coisas que não se veem. 2 viaturas da Polícia Militar Rodoviária. 2. Deus não manda uma, Deus manda logo 2. E ia ver aquela pergunta do policial: o que o senhor está fazendo aí? O senhor não era para estar aí. Aí eu expliquei: Deus é bom, colocou uma viatura lá no início da ponte, porque é uma ponte com curva, sinalizando, e outro veio com o farolete, troca o pneu. Aí não vou contar mais a história porque não tinha macaco. Aí eu tive que tratar isso com o macaco, né? Ele com o macaco de golzinho, eu com o diplomata, pode ser cheio de coisa, tralhas. Mas o macaco subiu. E levei uma bronca enorme. E o irmão lá na frente, depois de tanto tempo, eu fiquei te esperando. Eu fiquei te esperando. Você não foi nem atrás para ver onde eu estava, né, meu filho? Você só não foi embora porque você não sabia chegar lá, porque senão tinha me abandonado totalmente. Maldito o homem que confia no homem e faz da força o seu braço. Irmão, irmã, eu sei que você não é super-homem. Eu sei que muitas vezes nós até tentamos ser super, achando que nós vamos resolver, nós vamos achar, nós sabemos, eu sei. Então você se acha, nós nos achamos. Mas a Bíblia está dizendo para nós que ao mesmo tempo que nós desfalecemos, o exterior se corrompe, da mesma forma que isso acontece, o Espírito de Deus nos renova todos os dias. Então aquilo que me derruba hoje, ainda hoje, Ele estará me recuperando. Eu não sou um derrotado, eu não vou cair no chão, eu não vou me prostrar, porque Deus não vai permitir que isso aconteça na minha vida, se eu permitir que o Espírito dele me renove todos os dias. Eu não desisto por causa de Deus. Nós não desfalecemos por causa de Deus, não desfalecemos porque nós amamos a Deus. Segundo, as provações não são suficientes, as tribulações, para me derrubar, porque ao mesmo tempo que as leves e momentâneas tribulações acontecem, o peso da glória está presente na minha vida, porque o meu Deus, Ele é fiel, e o meu Deus vai cuidar de mim, e o meu Deus caminha comigo, o meu Deus é um Deus de perto,
O meu Deus não é um Deus de longe, eu acredito nele, e a minha confiança está nele. Ele é a minha segurança, ele é a minha fortaleza, ele é o meu porto seguro, ele é a minha âncora. Por isso não confio no homem, mas confio no Senhor, e avanço no Senhor. E eu sempre vou testemunhar isso, eu vou na força do Senhor. Eu não sei o que vai acontecer no Poranga, não tenho a menor ideia. Isso é problema de Deus. O que eu tenho que fazer é ir rodear e gritar. O que Deus vai fazer, cabe a Ele. Eu não sei se eu vou ajudar em Tuverava, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu tenho que ir lá, rodear e gritar. O que Deus vai fazer é problema dEle. É assim que eu vivo a vida. Eu não sei o amanhã, mas eu sei que Deus sabe, e eu sei que Ele já preparou o dia de amanhã para a minha vida, e eu sei que Deus tem preparado a semana inteira para mim, porque eu ando por aquilo que não se vê, e o amanhã eu não vejo, o amanhã está nas mãos do meu Deus, e eu creio nisso. E é por isso que depois de 43 anos, a gente sempre diz sim para Deus. A gente não consegue falar não para Ele. Ainda não consigo. Mas que a palavra do Senhor, essa palavra, ela não seja apenas ouvir, mas que essa palavra seja uma prática de vida, uma decisão de viver. É uma escolha sua. E a sua escolha pode dizer: entrou, saiu. A sua vida amanhã vai continuar sendo a mesma vida, sua maneira de viver vai ser igualzinha como foi hoje, como foi ontem, nada mudou. Sim, acontece. Mas de repente, para alguns de nós, pode ser o quê? Uma mudança, de começar a olhar a vida de uma outra forma, de uma forma madura, como um crente amadurecido, como um crente maduro na palavra, conhecedor da palavra, que vivencia a palavra, e não como criança, mas crente maduro, que sabe discernir as coisas, e não como os de Corinto, carnais, que ainda vivem a carne. Que o Senhor Deus te abençoe, e me abençoe, que o Senhor Deus te guarde, e que Deus me guarde, e que o mesmo Espírito que habita em você e que habita em mim, faça uma obra na sua vida e na minha vida também, e tudo isso seja para a glória dEle, porque é para Ele que nós existimos, né? Que Deus os abençoe, amém? Vamos celebrar a ceia do Senhor, hoje, primeiro domingo do mês, celebramos a ceia. Sempre avisamos antes para os irmãos se prepararem, para tomarem do pão, tomarem do vinho, do suco de uva, que simboliza o vinho, para que nenhum de nós coma e beba indignamente, não discernindo o corpo do Senhor. Para nós, a celebração da ceia é um memorial. Na semana do discipulado, que eu faço todas as segundas-feiras com o senhor, o irmão Walter, estamos discipulando o irmão Walter, esperando, se Deus permitir, batizá-lo, até o final do ano. Nós falamos sobre a ceia, a importância da ceia, a importância do batismo e da ceia. A ceia é um memorial. Nós não somos católicos para achar que aquela hóstia tem o corpo de Cristo. Não tem. De achar como os luteranos, achar que quando o pão entra na boca se torna a carne de Cristo. Também não. É simplesmente um memorial. A Bíblia diz isso: fazer isso em memória de mim. Memória. Lembrar. Então, o que nós lembramos? A morte e o sofrimento do Senhor, o sofrimento e a morte do Senhor, que Ele fez por minha causa. Tudo que Ele passou foi para me salvar.
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando nós celebramos a ceia, nós fazemos em memória o que Ele sofreu, que através da morte dele nós podemos hoje ter vida, vida em abundância. Quem pode participar da ceia? Você que tem certeza da sua salvação. Se você não tiver certeza de sua salvação, não participe. Que você já tenha sido batizado por imersão, se você não foi batizado, não participe. Que você seja membro de uma igreja que prega o evangelho que nós pregamos, que você examine o seu interior, e depois de tudo isso, coma desse pão e beba desse cálice. Amém? E assim é. Que Deus abençoe a gente. Deixa-me ver quem vou pedir hoje para ver. Ei, chega aqui, pode ser? Você nos ajuda hoje? Você quer agradecer? Eu agradeço. Eu? Vamos tirar como é que fala aqui? Joaquim Pô? Né? Pai, abençoa os alimentos, o pão, o vinho, o suco, que representam o teu corpo e o teu sangue. O sangue vertido na cruz, o corpo humilhado, o corpo judiado, o corpo morto, para que nós pudéssemos hoje estar aqui. Obrigado, Deus, pelo teu sacrifício, porque o sacrifício do Senhor nos trouxe vida, nos trouxe paz, nos trouxe esperança. Eu te louvo por isso, ó Deus, porque nós podemos estar aqui hoje e podemos fazer em memória tudo isto. Abençoe os irmãos que irão participar, abençoe aqueles que não irão participar. Ó Deus, abençoe a tua igreja, e que possamos fazer isso todas as vezes, em memória do Senhor, até que o Senhor venha. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus nós oramos, amém. Os irmãos que vão participar, fiquem em pé, os que participarão, para eles saber, e você vai pegando e você vai se assentando, tá bom? De cruz se erigiu, nela o dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo Jesus, que morreu nessa cruz, dando vida a mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por um dia coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar, sua glória para sempre vou ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Oh, glória a Deus! Eu canto os hinos novos, pulo, danço
mas também amo os hinos antigos. Glória ao Senhor. Eu vou tomar a minha cruz todos os dias e seguir o Senhor. Amém? Dos que vão participar, todos foram servidos? A irmã Kelly? Está indo a irmã Kelly? Espera aí que a bênção chega. Você leva para ela? Por favor? Espera aí, está chegando. Não está indo de drone, mas está indo a pé. Obrigado por avisar. Vou repetir a pergunta. De todos que vão participar, todos foram servidos? Sim? Amém. Então vou ler o texto. O Wei já pegou o seu também, Wei? 1 Coríntios 11. Preciso mudar, né? Sempre falo de mudar esse texto aqui lá para Mateus, mas sempre fico nele. O texto diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que no Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, esse é meu corpo partido por vós, fazer isso em memória de mim, em memória dele comamos todos. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes, em memória de mim, em memória dele, bebamos todos. Porque todas as vezes que comedes esse pão, bebedes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Maranata, ora vem, Senhor Jesus, nos buscar. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua luz. Que o Senhor te dê a paz. Tenha uma boa semana no Senhor. Sejam firmes e constantes, sabendo que a obra do Senhor não é em vão, né? Mas o Senhor realmente tem propósitos, e a alegria do servo é servir o seu Senhor. Amém? Boa semana, vamos em paz.